E aí, galera dos 8º anos do CAIC São João, semana 21, e o tema dessa semana é os gênios da humanidade. Bem, primeira coisa que a gente tem que saber e entender o que se entende pela palavra gênios. Por que alguns seres humanos são dotados de uma grande capacidade que os difere de uma grande maioria. Mas antes de nós adentrarmos no assunto, tenho um recadinho importante para dar para vocês. Você que ainda não é inscrito no meu canal, Anderson Baptista, vai lá no YouTube. Se você estiver assistindo pelo YouTube, vem aqui pelo YouTube. Se você estiver vendo a teleaula pelo grupo do Zap, vai até o YouTube, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, dá aquele like gostoso, clica no sininho de notificação para você ser avisado que tem vídeo novo pingando no canal, dá essa forcinha para nós, tá joia? Muito bem. Dado o recado básico do YouTube, agora nós vamos às orientações do tema dessa semana e de como resolver da melhor maneira possível as atividades propostas. O tema, então, transversal, o tema inspirador dessa semana é a genialidade, os grandes gênios da humanidade, né? A genialidade humana. Nós temos muitos, né, gente? Nós temos muitos, coisas assim fabulosas. É claro que nem todos esses gênios, infelizmente, foram reconhecidos pela humanidade, foram reconhecidos pela história, mas alguns realmente tiveram todo o seu reconhecimento e muitos deles só tiveram esse reconhecimento após a morte. Sofreram muito durante a vida, tiveram suas obras, seus trabalhos ridicularizados, desvalorizados, muitos terminaram a sua trajetória aqui na Terra na mais absoluta pobreza e miséria, na mais triste solidão, alguns até se mataram. Então nós temos assim uma biografia repleta de finais trágicos, de finais felizes, de gênios que foram reconhecidos em vida, de gênios que só foram reconhecidos muitos anos depois da existência deles. Dentre esses grandes gênios, eu gosto muito, e particularmente eu gosto muito de citar Leonardo da Vinci, que vocês estudaram lá no 7º ano, o grande e genial pintor, escultor, engenheiro, médico, 25 profissões no mínimo esse cara teve e em todas elas ele se destacou. Então, está considerado por muitos historiadores como o maior gênio, o homem mais inteligente que passou pela face da Terra. Além do Leonardo da Vinci, nós tivemos na mesma época dele o Michelangelo, também um grande destaque, um grande gênio na área em que ele se especializou, na área artística, né, na área das artes plásticas. Nós temos também nessa época do Renascimento produziu grandes gênios, né? Essa fase renascentista produziu grandes gênios, tanto na parte humana, na parte, digo, cultural, artística, quanto na parte científica. Na parte científica nós temos Galileu Galilei, né, um homem que provou que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, né? Pagou caro, foi ameaçado, quase virou churrasquinho nas fogueiras da Igreja Católica por afirmar a sua ideia, que mais tarde foi por diversos cientistas comprovada e a Igreja teve que aceitar. Isaac Newton, meio que contemporâneo do Galileu Galilei, que descobriu, né, essa força que a Terra tem natural, que puxa tudo para o seu centro, que ele chamou de lei da gravidade. Mais recentemente, nós temos Albert Einstein,
Nós temos Freud na psicanálise, que explicou a mente, as questões das emoções humanas de uma forma como nenhum outro. Nós tivemos Santos Dumont, aqui, né, se nós formos levar em consideração os nossos gênios nacionais, o Brasil produziu grandes gênios. Santos Dumont. Na parte artística, Joãozinho 30, carnavalesco, que revolucionou o carnaval carioca, né? Levou um luxo, levou uma estética, um jeito de fazer carnaval de rua no Rio de Janeiro que não se fazia até então. Nós temos grandes compositores, né, principalmente na área da bossa nova, como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, que era um gênio não só na parte musical, mas também na parte literária. Carlos Drummond de Andrade, outro grande gênio brasileiro. Enfim, gente, gênios espetaculares. E temos aí, né, grandes gênios também nas áreas empresariais, do mundo da tecnologia, que vocês que estão vivos aí, que estão em plena atividade até hoje. Então, o que não falta na humanidade são gênios. São pessoas que têm uma capacidade intelectual, agora, que é importante a gente distinguir. Porque é preciso entender o seguinte: ninguém nesta vida é melhor do que ninguém. Nós não somos melhores e nem piores. Nós somos apenas, temos características diferentes. Mas o diferente não quer dizer que você é melhor ou pior. Porque se o diferente fosse melhor ou pior, o melhor não morria, por exemplo. Né? Mas no final todo mundo morre. O fim é igual para todo mundo. Então, a capacidade intelectual que alguns trazem é uma explicação que pode ser encontrada na genética. Ele já vem com uma combinação genética de seus antepassados que acabam, naquela combinação, dando a ele um potencial intelectual de criação, de invenção, que é muito acima do normal, da média humana. Enfim, pode ser para os mais espiritualistas, né, fugindo um pouco do aspecto científico, para os mais espiritualistas, pode ser uma pessoa, um espírito mais assim evoluído, que traz para a Terra um grande conhecimento para desenvolver e aumentar o progresso do nosso planeta. Enfim, a genialidade, né, a capacidade intelectual muito superior de alguns seres humanos é muito difícil de explicar. Tem explicação científica, tem explicação religiosa, como eu acabei de falar, tem de tudo. E na atividade de vocês, a primeira questão trata exatamente de um texto de um vietnamita, né, de um cientista vietnamita, chamado Viet Thanh Nguyen, na qual ele recusa o título de genialidade, né? Não é que ele recusa exatamente, mas ele questiona essa questão da genialidade. Ele parte mais para o princípio de que uma pessoa ela adquire um potencial. É isso que o texto fala. Que a ideia a definição do Viet Thanh Nguyen é justamente essa, de que a genialidade, a capacidade intelectual que o faz se destacar em meio às demais pessoas, os demais seres humanos, se deve não a ele exclusivamente. Não é uma capacidade que ele desenvolveu sozinho. Isso envolve uma série de conjunturas,
uma série de situações que vão desenvolver na pessoa aquela habilidade, essa capacidade mais elevada. Então ele cita a questão cultural, ele cita a questão do conhecimento, das informações que foram passadas pelos seus antepassados. Então ele aborda aí que essa genialidade ela foi sendo construída com os seus antepassados. O conhecimento a cada, né, pessoa, a cada geração da família dele que existiu, foi passando para outra uma série de conhecimentos que chegou na geração dele, deu a ele essa bagagem, esse potencial que o fez se destacar. É isso que ele está dizendo. Né? A pessoa não é um engenho porque ela nasceu assim num toque de mágica e nada mais. E aí, meus amigos, vem a pergunta. Segundo o autor do texto, o significado mais adequado para a genialidade seria. Então, você já sabe que as nossas teleaulas, que ninguém está para dar resposta. Nós estamos aqui para dar um caminho, um norte, para você chegar à resposta mais adequada. Então, nesta questão 1, daqui do 8º ano da semana 21, eu leria com bastante atenção as letras B de bola e D de dedo. É uma das duas alternativas. B de bola e D de dedo. Leia o texto e depois dê atenção, leia com bastante atenção a alternativa B de bola e e D de dedo. É uma das duas. Aí nós vamos para um segundo texto que fala sobre Toussaint Louverture, um ex-escravo que acabou adquirindo, né, um grande conhecimento intelectual e acabou sendo um dos primeiro grande líder que lutou pela independência do Haiti. Mas o que chama atenção no Toussaint Louverture é o fato que chamou atenção na época, para o contexto da época, era o fato de que ele era um negro escravo e que tinha uma capacidade de entendimento de toda aquela estrutura política e social, escravocrata, que oprimia, que humilhava, que explorava os negros africanos no Haiti, que nenhum outro tinha. Então, ele era uma exceção à regra. E aí a pergunta é a seguinte: assinale a alternativa que traz 3 características da sociedade e da época que foram determinantes na formação de Toussaint Louverture. Então, Toussaint Louverture, o primeiro grande líder da Revolução Haitiana, que depois ele vai ser preso e um outro ex-escravo, Jean-Jacques Dessalines, vai assumir esse papel de liderança na luta dos haitianos pelo fim da escravidão. Mas a pergunta 2, a questão 2 aí é a seguinte: Toussaint Louverture, né? Ele cresceu, ele viveu numa sociedade que tinha como perfil, que tinha como característica 3 coisinhas que ele está pedindo. Então, se eu fosse vocês, eu olhava muito a letra A e a alternativa D. É uma das duas. Ou é a letra A ou é a letra D. Leia o texto e leia com bastante atenção a letra A e a letra D. Tá joia? Muito bem. A terceira questão aí do 8º ano fala sobre a Revolução do Haiti, porque ela teve uma continuidade, não mais com Toussaint Louverture, mas agora com outro que também se destaca como um grande, com uma cabeça muito acima, com potencial intelectual muito acima do que se era considerado para o negro escravo africano, né? Que eram tão humilhados, desconstruídos psicologicamente, que é o Jean-Jacques Dessalines. E a pergunta é, segundo o texto, a principal causa da Revolução Haitiana foi, então, depois de ler bem, com bastante atenção, o texto,
você vai dar uma lida muito atenciosa nas alternativas A e na alternativa D. Então, a terceira questão ou vai ser a letra A ou vai ser a letra D de dedo. Aí você vai descobrir. Beleza? Um forte abraço para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.